Vamos falar de um assunto bem complexo, a herança e as pensões. Sobre a herança só é possível porque alguém morreu. E antes de morrer, essa pessoa usou sua força, energia, o tempo na construção de algo que não teve tempo de usufruir. Assim, aqueles que ficam podem receber aquilo que a pessoa não usou. Mas surgem inúmeras situações a esse respeito. Muitas delas porque a pessoa quer olhar para o que foi deixado como direito dela. Não é o direito do dono. Se ele não usou, é um privilégio que os herdeiros têm, todos os herdeiros. Entendeu? Então, assim, a pessoa olha para a herança como se fosse um direito dela. Ah, essa herança é meu direito. Na verdade, a herança é o direito do dono. Quem construiu a herança que tem direito sobre a herança, né? Só que ele disponibiliza, é como se fosse um privilégio aos herdeiros. E aí, não importa se foram reconhecidos legalmente ou se já faleceram. Heranças que são divididas sem reconhecimento de um dos herdeiros são prejudicadas ao sistema e acabam por trazer consequências ao sistema. Então, assim, se uma herança ela é dividida sem reconhecimento de um dos herdeiros, então vamos supor assim, ó, as pessoas estão dividindo uma herança, tá? Mas elas não conseguem entender o sentido da herança. Elas não conseguem ver a herança como algo, como um privilégio. Elas entendem que elas são dono daquela herança. E aí, se elas sentirem no coração dela algo estranho ali à realidade do amor, que o Bert fala sobre a herança, elas vão acarretar desequilíbrios para o sistema, tá? E vai acontecer a mesma coisa que eu falei antes. Pessoas vão vir depois e vão sofrer as consequências. Agora vamos falar sobre as pensões. Bom, pensões são possíveis porque alguém morreu ou porque algo foi perdido ou separado. Não é possível reparar uma perda, um acidente, e a parte que fica recebe uma reparação que está pautada em um cálculo financeiro de manutenção da vida. Não é possível reparar uma morte ou a perda de um dedo, parte do corpo com um acidente, nem tampouco reparar as dores emocionais de um divórcio. Quando alguém quer reparar emocionalmente algo desse tipo, acaba por exigir mais recursos financeiros, mas não é possível reparar uma dor emocional de forma financeira, ou uma perda de um dedo, por exemplo. Quanto vale o seu dedo? Você aceitaria um valor em dinheiro por ele? Essa é a pergunta. E sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Porque olha só, eu já peguei casos que às vezes a pessoa, elas receberam uma herança que foi um trabalho de uma outra pessoa. E elas ficam reclamando da herança, sabe? Elas ficam botando defeito, elas não honram, elas não entendem que ali teve uma pessoa que trabalhou, teve uma pessoa que sofreu, teve uma pessoa que chorou, teve uma pessoa que deixou esse privilégio para alguém. Por que não somente aceitar isso de bom grado? Por que não somente parar de reclamar que o lugar é ruim, que o lugar não é bom, que aquilo ali não é legal, sabe? E só agradecer no seu coração, trazer esse agradecimento verdadeiro sobre aquilo. Reconhecer o trabalho, o esforço que a pessoa teve em fazer aquilo. Muitas pessoas não vão fazer isso, tá? E aqui tá falando também sobre outra parte, sobre as pensões, também tá dizendo o seguinte: quando ele fala ali, por exemplo, num divórcio há muita dor envolvida e às vezes as pessoas ficam com raiva um do outro porque o casamento não estava legal e querem se vingar do parceiro através da pensão e da herança. Então, assim, a pessoa, na verdade, ela tá brigando lá com a herança, com as pensões e tal, mas é para se vingar daquilo daquela dor emocional que ela tem com aquela perda. É como se ela quisesse uma recompensa daquela perda, sabe? E isso não é legal, tá? Isso traz... E também a gente tem que entender que toda vez que alguém morreu, a gente tem que honrar a morte dessa pessoa por ela ter deixado algo para nós. Entende? Porque assim, ó, gente, não tem como reparar uma perda dessa. Um acidente, alguma coisa que acontece com essa pessoa. Não tem como tu reparar. A vida é sempre maior do que a pensão, entende? Então, o que ele está querendo dizer? Cuidado com essas sensações. Cuidado com o que você sente em relação a isso. Porque isso pode vir a trazer
esses desequilíbrios para o sistema. Porque você tem que pensar assim, ó, tudo aquilo que nós sentimos e pensamos vai ficar no campo morfogenético, para as próximas gerações digerirem essas coisas. Então, quando a gente consegue digerir de forma saudável e equilibrada, a gente vai deixar uma herança genética dessa questão da energia, da epigenética, né, para os nossos descendentes.